Depois do fim das contratações da primeira janela do ano, a gente vem falando sobre como agora nós temos um elenco. Mas vira e mexe, algum desses jogadores são questionados. O assunto da semana, por exemplo, é como montar um time para semifinal sem o André. E até nas lives eu percebo que todo mundo concorda que o Fluminense está com um elenco encorpado, mas ainda tem dúvida se esse elenco de fato está completo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Juliette, dominada pelo Flu. Até o momento a gente não conseguiu ver o nosso elenco todo, de fato, em ação. Mas a ideia desse vídeo é a gente analisar esses nomes e perceber quais são as carências que ainda existem dentro dessa montagem. E assim, eu vou discutir aqui nomes que a gente usa com frequência ou pode usar, tá? Nomes como Alexandre Jesus e Gustavo Apes, por exemplo, que são quase unanimidade que hoje não dá, eu não vou colocar aqui no jogo. Eu tô deixando esse hoje aqui bem claro, porque futebol tu já viu, né? Hoje eu canto musiquinha até pro Thiago Santos, então a gente tem que deixar as coisas claras. Mas enfim, já deixa seu like e vamos começar pelos goleiros, tá? Que a gente vai falando por posição em campo. Pro gol do profissional nós temos 3 nomes: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes. O Fábio, apesar dos vacilos agora em alguns jogos do início desse ano, ele é titular inquestionável do Fluminense e de fato é o melhor nome, é um nome de qualidade, apesar desse início um pouco ruim em 2024. Já o Felipe Alves, eu acho que ele deu azar em alguns jogos que ele entrou em poucos jogos, mas em alguns a linha de defesa do Fluminense foi muito falha, então até ficou se questionando se ele também não tinha culpa em alguns gols, mas eu acho um bom nome como reserva, fez algumas boas defesas. Eu só fiquei um pouquinho incomodada quando ele meio que assumiu a frente do Vitor Eudes. E aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tava gostando do início do Carioca do Vitor Eudes. Ele fez algumas boas defesas. Depois eu fiquei sabendo que ele é defensor de pênaltis. Então assim, isso me fez crescer um pouco os olhos no Vitor Eudes. Mas eu também já vi um vídeo do Gabriel Amaral que, estudando mais a carreira do jogador, percebeu que ele é de fato catador de pênaltis de muita qualidade, mas em termos defensivos do geral, ele falha em algumas defesas que teoricamente seriam simples para um goleiro. Talvez seja até por isso que o Felipe Alves tenha passado à frente dele. Mas como a gente também sabe que o Felipe Alves é o goleiro do Diniz, fica essa dúvida também, né? Se o Felipe Alves passou por mérito ou por ser preterido pelo treinador. De qualquer forma, acho que são 3 bons nomes. Eu só sei que quando tiver disputa de pênaltis, eu não sei vocês, mas eu quero o Vitor Eudes dentro do gol. Na zaga, pra mim, é onde começam a morar os nossos problemas e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse setor, justamente por conta disso, né? Porque quem a gente tem, assim, quais são os nomes que estão atuando nesse setor? Felipe Melo, Thiago Santos, Manuel, Marlon, Antônio Carlos e David Braz. E aqui eu não vou colocar o Felipe Andrade porque, apesar dele ser zagueiro, ele vinha atuando aí como volante com o Marcão e o Diniz prefere colocar ele na lateral esquerda. Eu não entendo, mas eu não consigo ver, né, devido à qualidade dele como volante, eu não consigo imaginar o Felipe Andrade voltando pra zaga, até porque é um setor que, apesar de eu achar que tem problemas, eu não sei se tem muito espaço para você tirar um jogador que vai melhor em outra posição, só por essa ser a posição dele de origem. Para mim, os dois são titulares, o Felipe Melo tem essa titularidade para mim questionável desde o ano passado, com tranquilidade, e o Thiago Santos, se continuar apresentando o futebol que vem apresentando no início desse ano, deixa o Fluminense sem preocupações, por exemplo, de ter que procurar no mercado um zagueiro para ser titular. Tá. O Manuel era um zagueiro que me passava bastante confiança dentro de campo ao lado do Nino, mas a verdade é que o momento em que ele perde a titularidade, o Felipe Melo começa a assumir ali aquela posição, ele não estava no seu melhor momento no clube. Para mim, esse retorno dele após a punição é importante para o Fluminense, porque eu considero ele um zagueiro de qualidade, acho que vai ser um bom reserva pra gente ter, mas a verdade é que ele ficou um ano parado e a gente não sabe como vai ser o Manuel em 2024. Por exemplo, ele já voltou e o Diniz ainda não colocou ele dentro de campo nem no segundo tempo. Então fica aí um pouco em dúvida quem vai ser o Manuel em 2024. O Marlon ainda é uma incógnita para essa temporada. Ele não apresentou nada que nos agradasse em 2023. Agora em 2024 ele fez um bom segundo tempo contra a LDU em Quito e um bom primeiro tempo contra o Flamengo. Mas em compensação também fez um jogo horrível contra o Botafogo. Então eu ainda acho ele muita dúvida e eu acredito até que ele possa dar certo e que possa entregar talvez
um pouco do que a gente esperava dele quando ele chega no Fluminense, mas eu entendo muito também o torcedor que não tem paciência pra ele, nem tem confiança nele. O Antônio Carlos estava indo bem contra os times pequenos, mas foi uma contratação questionada por alguns. E ok, eu ainda acredito que ele vai ter mais tempo ao longo da temporada, mas até o jogo que ele participa com o time titular, ele não me passa confiança pra posição de zaga, principalmente com essa saída de bola do Fluminense, que exige um pouco mais do zagueiro. O David Braz está de saída do Fluminense, né? Tudo indica que ele vai pro Sport, pelas últimas notícias da terça-feira, mas a verdade é que dentro do Fluminense ele é olhado muito como a última opção, talvez, pra zaga, e ele quer mais minutos em campo, então ele optou por sair, apesar de ter vínculo até o meio do ano, e pelo que já explica, pode ser estendido até o final. E assim, eu olho o David Braz como um cara que foi muito importante em um momento do Fluminense, mas o que eu lembro ali das últimas atuações dele, aí para além do Carioca desse ano, foram atuações abaixo. Mas eu não sei se descartar o David Braz para essa temporada é algo positivo. Isso porque para mim o Fluminense precisa ter no seu elenco no mínimo 5 zagueiros. Eu vejo a necessidade de ter um zagueiro além de 2 titulares e 2 reservas, porque a gente sabe que o Felipe Melo normalmente não aguenta atuar 2 tempos em campo. E pra mim, numa montagem de elenco, você não pode contar que o reserva do teu titular, que não consegue atuar 2 tempos, é um cara que vai ter que ser tirado de outra posição pra atuar ali, e que faz muito bem essa outra posição. Isso é uma situação, pra mim, muito mais circunstancial do jogo, o André na zaga, apesar de achar que ele faz bem a zaga. E assim, se o David Braz sair de fato agora, a gente, em tese, teria 5 zagueiros, porque o Marlon também não é nosso. O Marlon tá emprestado, tem contrato só até o meio do ano, e até o momento não mostrou nada que justifique o Fluminense investir uma grana pra adquirir o jogador em definitivo. E aí, se a gente for ficar com 4 zagueiros, eu acho pouco. Até teve um rapaz que comentou na última live, eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele falou, né, no chat que ele sente que o Fluminense conta com o retorno do Thiago Silva. E tudo bem, se o Thiago Silva voltar, ele sobra no futebol brasileiro, e disso ninguém tem dúvida. Mas eu acho que para uma montagem de elenco, se o Fluminense realmente está contando com isso, é um pouco problemático, porque enquanto a gente não tem contrato, a gente não tem garantia de que ele vem. Mas eu tô muito curiosa para saber a opinião de vocês sobre esse setor, porque eu vejo muita gente que, por exemplo, preferia o David Braz no lugar do Marlon. Eu vejo gente que acha que ainda precisa de um zagueiro titular porque não vê o Thiago Santos como esse titular. Então eu realmente estou muito curiosa para saber a opinião de vocês para esse setor. Para mim existe uma carência muito clara quando a gente fala de elenco reserva para as laterais. E não porque eu questiono a qualidade dos jogadores que estão ali como opção, mas pela falta de uma terceira opção. Por que isso, né? A gente tem do lado direito Samuel Xavier e Guga. Para mim o Samuel Xavier é muito bom e o Guga é um reserva muito bom para a posição de reserva. O Marcelo, eu não preciso comentar. Claro, muita gente vai falar, mas eu prefiro o Marcelo no meio de campo e tal. Mas a gente sabe que o Diniz enxerga o Marcelo como lateral esquerdo, então é essa posição que ele assume dentro do time. E o Diogo Barbosa, apesar de ter demorado um pouquinho a aceitar, tem sido um reserva bom pra posição. Mas qual é a questão, né? Quando a gente fala de outras posições de campo, por exemplo, muitos pontas fazem os 2 lados. A zaga, apesar de ter a diferença do primeiro zagueiro pro segundo zagueiro, às vezes o zagueiro faz os 2 lados. Agora, na lateral, dificilmente quem vai pro outro lado atua bem. E aí, por isso que eu sinto falta. O Marcelo é uma extraclasse que depende muito das condições do gramado pra poder atuar, então é um cara que às vezes tem que ficar de fora, e aí você vai ter só uma opção, só o Diogo Barbosa. Se o Diogo Barbosa for suspenso, como é que vai ficar essa lateral? Você acaba tendo que improvisar. Normalmente os improvisos não vão bem quando é um jogo de necessidade. Na lateral direita a gente viu isso semana passada, né? O Samuel Xavier machucado e a gente tava no desespero danado de não perder o Guga também, porque senão quem entraria nas laterais? A gente tem o Calegari que voltou agora pro clube, a gente não sabe como tá. É uma possibilidade ali de um terceiro reserva para a lateral direita, mas ele tá lesionado, então também tem que ver como é que vai ser a recuperação dessa lesão e se ele realmente está nos planos do Fluminense para seguir no clube em 2024. Eu vejo que muita gente não entende muito a minha opinião quando eu falo sobre isso, mas para mim, se o teu setor, na falta de um titular e de uma reserva,
ele tem que improvisar alguém ali, é porque o teu elenco não tá fortalecido para aquela área. E eu olho assim hoje pra base, eu não vejo muito a base como opção. Acho que o Juster não mostrou nada que me agrade pra agora, sabe? Pra assumir uma posição como reserva agora do time principal. E o Rafael ali dos laterais foi o que me agradou assim um pouquinho mais, mas ainda acho que é um cara que precisa amadurecer para assumir essa posição no profissional. E às vezes a gente se incomoda muito quando o Diniz começa a improvisar nas laterais, mas eu acho que é reflexo, na verdade, de um elenco que não se preparou bem para os reservas nessa posição. O Diniz já percebeu que a base agora não tá em condições de entregar alguém à altura do time profissional. Mas fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês no comentário. Para os volantes, eu acho que a gente tem boas opções, né? André e Martinelli, titulares absolutos. Felipe Andrade e Alexander. O Felipe Andrade ainda como titular é um pouco cedo, né, pra gente já falar sobre isso, mas a gente viu que ele tem muita qualidade e eu acho que vindo da nossa base é muito fácil ele conquistar ali essa responsabilidade para assumir uma posição como titular futuramente. E o Alexander, a gente também sabe que é um jogador de muita qualidade, deixou um pouco a desejar ali, foi um pouco abaixo depois que voltou de lesão, ali no final do ano passado ele não vai tão bem, mas eu ainda acho que é uma questão de fase mesmo, acredito que ele vai melhorar e a gente não vai ter tanto problema quanto a isso. O Gabriel Pires veio, atua nessa posição, o que eu tenho de relato é que é um bom jogador, apesar da gente ter visto muito pouco dele em campo, se lesiona muito, já tem o quê? 2 lesões já no Fluminense. E aí eu acho que falta mais a questão física pra gente poder realmente saber o quanto a gente consegue contar com ele como volante. E o Lima é uma opção que o Diniz usa ali. Eu particularmente não gosto do Lima fazendo ali a de volante. Mas quando eu olho assim, esses 6 nomes possíveis para essa posição, eu acho que por enquanto tá legal. Com a saída do André, talvez a gente precise procurar algum outro para ser reserva, tá? Eu acho que a gente, com a saída do André, não vai precisar correr atrás de um titular, até porque aparentemente o André fica até o meio do ano, pelo menos. E eu acho que até lá já vai ter dado tempo do Felipe Andrade de amadurecer, para de repente assumir ali a posição ao lado do Martinelli ou do Alexander até reencontrar o bom futebol que ele apresentou ano passado. E aí eu tenho até uma curiosidade, né? Porque eu vejo que muita gente olha a saída do André como um tremendo problema. Eu acho o André sensacional, mas eu acho que a gente vai conseguir lidar com a saída dele. Eu acho que o Fluminense vai encontrar soluções sem ter que correr desesperado pro mercado pra encontrar um titular pra posição. Mas eu não sei o que vocês acham, eu acho que a torcida é um pouco dividida nesse sentido. Uma galera que realmente aposta geral no Felipe Andrade, eu acho que eu tô um pouco nisso. E tem uma galera que realmente é mais preocupada mesmo e acha que a saída do André pode desmontar um pouco o time do Diniz. Enfim, né, o André ele faz parte aí dessa ideia de construção do Diniz. Pra falar do meio de campo, vou começar com os jogadores que podem atuar, seja como meio ofensivo ou meia central. A gente tem de cara Ganso, Renato Augusto, Terãs, Gabriel Pires e Lima. Quando eu olho para as 3 primeiras opções, Ganso, Renato Augusto e Terãs, a gente está bem servido também nessa posição. Eu repeti o Gabriel Pires e o Lima porque eles atuam, né, nessa posição. E pra mim, tanto pra volante como pra meia, eles são ali quarta, quinta opção. Então eu não considero essa repetição um problema. Principalmente dentro do esquema que o Diniz joga, eu acho que essa quantidade de jogadores tá bem ok, assim, bem legal. Ainda tem o Arthur, né, que é um garoto que a gente sabe que tem muita qualidade, mas pelo que a gente viu no Carioca e até pelos relatos do Marcão mesmo, ele ainda falta físico pra, enfim, aguentar partidas inteiras. E aí, então, eu acho que ele vai ser uma opção pro Fluminense profissional mais futuramente. Não diria nem um futuro distante, mas quem sabe lá pro final do ano ele já consiga ter uma minutagem nesse sentido. Dos jogadores que atuam pelas pontas, eu acho que a gente tem boas opções e também uma quantidade legal. Tem Arias, Keno, Douglas Costa, Marquinhos, Jean Lucumi e eu também vou considerar nesse bolo o Isaac e o João Neto. Quando eu olho para as 4 primeiras opções que eu falei, até pelo que o Marquinhos mostrou ainda foi pouco, mas acho que dá para dizer que as 4 opções nos servem bem. O Jean Lucumi, eu gostei da oportunidade de contratação de uma aposta por um valor barato,
mas é óbvio, né, uma incógnita ainda, não dá pra gente falar sobre ele. Mas é claro, é uma incógnita ainda, não dá pra gente falar sobre ele no Fluminense. E sobre o Isaac e o João Neto, eu acho que pelo que o Isaac mostrou no início do Carioca, eu acho que ele precisa de poucos minutos pra conseguir ser uma opção. Claro, mas inicialmente seria uma das últimas opções, mas para ser uma opção de reserva para esse profissional, porque eu acho que ele foi bem no Carioca e de repente alguns minutos do Brasileiro já podem entregar isso. O João Neto é um cara também de qualidade, mas eu acho que entra um pouco mais próximo do Arthur. Então, acho que ele tem mais condicionamento físico do que o Arthur, mas acho que ele precisa de mais minutos. De repente, pro final do ano, ele também passa essa opção. Mas como é uma posição também recheada, é mais difícil para esses garotos conseguirem conquistar ali o espaço deles, né? Mas isso é bom pra gente. E eu acho até legal também a quantidade, porque normalmente ali nas pontas, muitos ali que fazem um lado, fazem o outro também. Então, acho que o Fluminense foi bem nesse setor em termos de montagem de elenco. E pro ataque, a gente tem Cano, John Kennedy, Lelê e vou colocar também o Cauã Elias. O Johnny Gonzalez foi um jogador que saiu, né? Agora ele foi pro Atlético Goianiense. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas eu vi alguns torcedores que não acharam essa saída legal pro momento, acharam que ele poderia ter ficado um pouquinho mais pra ver se rendia mais. Eu não vi problema nessa saída porque eu acho que era um cara que ia ter muito pouco espaço e que também não tinha apresentado nada que justificasse muito uma continuidade. Cano e John Kennedy, sem sombra de dúvidas, entregam muito. Lelê, eu tô fazendo o possível para acreditar que ao longo da temporada ele vai conseguir evoluir o que ele não apresentou ano passado, né, e apresentou ao longo desse Carioca. Acho que se ele conseguir isso ali, ele fica uma boa opção ali como reserva. E o Cauã Elias é aquele caso, ele entra também ali bem próximo ao Arthur e João Neto. Acho que pra mim ele precisa de menos condicionamento físico que o Arthur, mas pode entregar alguma coisa pra gente e pode talvez ter minutos mais pro final desse ano, penso assim, pelo menos. E o que eu tiro de conclusão dessa análise inicial do elenco? E aí eu até vou dizer inicial porque quando eu vejo os comentários de vocês, eu reflito muito. Por exemplo, eu tinha mais certeza quanto à saída do David Braz, que era uma boa, e depois de alguns comentários e analisar a situação de quantidade, a situação do Marlon podendo sair no meio do ano, eu repensei isso, né? Então mudei um pouco a minha opinião com relação a isso. Parei de ter tanta certeza assim. E acredito que os comentários desse vídeo também vão me fazer refletir sobre outras situações que talvez inicialmente eu não tenha percebido. Mas eu acho que o Fluminense tem, sim, um elenco encorpado, um elenco reforçado, principalmente quando a gente compara com o elenco dos últimos anos. Mas eu ainda considero que precisa buscar no mercado opção de zagueiro para reserva, tá? Principalmente se não for plano do Fluminense contratar o Marlon. E eu acho também muito cedo para poder definir isso, né? Pelo que o Marlon apresentou até agora. E assim, nem que seja para lateral esquerda, eu acho que a gente precisa arrumar alguma terceira opção ali, tendo em vista que o Marcelo é um cara que não pode se apresentar sempre. E eu acho que só ter o Diogo Barbosa como reserva dessa posição, eu acho que pro que o Fluminense tem de pretensões esse ano, né? Se realmente pretende, enfim, disputar ali a Vera, todas as competições, conquistar títulos, eu acho que não dá pra você ficar contando em ter que ter um terceiro cara improvisado ali, por não ter se fortalecido nesse sentido. De repente, o lado direito, o Calegari até tenha voltado com condições ali de assumir a terceira posição de reserva. Mas o lado esquerdo, eu ainda tenho uma preocupação para a sequência da temporada. Mas espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho diferente, mas é porque eu realmente comecei a ver muita matéria sobre e aí, como é que a gente vai fazer sem o André na semifinal? E aí eu comecei a me questionar, mas peraí, a gente não tá falando tanto que a gente tem elenco, que a gente tem elenco, que a gente tem elenco? A falta de um jogador não era pra ser um problema tão grande assim, né? Principalmente um jogador que a gente já contava que nem teria ele como opção esse ano. Então, assim, fiquei curiosa, não sei se vocês curtiram o vídeo, mas eu gostei de preparar esse vídeo pra vocês. Saudações tricolores, te agradeço se você ficou aqui até o final. Vou te pedir pra deixar o seu like, fortalecer aqui, se você é novo, se inscrever no nosso canal. Tamo junto!